Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que damos início a mais essa transmissão, continuidade aos trabalhos do Centro Espírita Irmã Anastácia, ao qual nós representamos essa noite de hoje. Agradecemos a Deus por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos nosso Mestre Jesus, que possa se fazer entre nós. Nossa Mãe Maria nos envolva com todo o seu amor. E cumprimentamos e agradecemos a Irmã Anastácia por mais essa oportunidade na qual nos recebe com tanto amor. Que possamos receber tudo aquilo que nos foi preparado para essa noite de hoje. Porque sem que pensássemos ou quando cogitamos estar aqui, com certeza a espiritualidade já iniciou o processo de preparação, de auxílio, né? Onde cada um de nós receberá aquilo que for possível, aquilo que for necessário para a nossa caminhada. Então que estejamos abertos a receber tudo aquilo que nos foi preparado da melhor maneira possível. Não nos esquecendo de que o Evangelho, de que os ensinos que nos são concedidos nessa noite de hoje são estímulos, são orientações para que possamos dar passos rumo ao nosso objetivo verdadeiro, que é o crescimento, que é a evolução. Então que possamos, através da instrução, clarear os nossos caminhos. Que possamos, através das vibrações de amor, inflar aí os nossos corações com coisas boas a nos fortalecer na caminhada. Então, como forma de gratidão, possamos também, cada um de nós, doar o nosso melhor, nossas melhores vibrações e energias, para que a espiritualidade amiga, para que a Irmã Anastácia leve àqueles que ainda mais necessitados do que nós se encontram. Então, que possamos juntos, encarnados e desencarnados, levar e receber o melhor. Então, nesse trabalho de quarta-feira, nós estamos dando continuidade, um estudo continuado do livro Pão Nosso. É uma psicografia do médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel ele pega algumas passagens evangélicas e através do espiritismo, da doutrina espírita, ele traz esses ensinos para a nossa atualidade, para a nossa sociedade, de uma maneira a explicar aquilo que Jesus, através dos evangelistas, ele já nos legou há tanto tempo e que muitas vezes nós compreendemos muito pouco, superficialmente. Então hoje nós temos condições melhoradas para poder estar aí extraindo os aprendizados desses ensinos de Jesus. Então hoje trabalharemos aí o capítulo 30 do Pão Nosso e esse capítulo ele traz como título Convenções. Então esse Emmanuel ele pega um trecho do Evangelho, Hoje, no caso, nós vamos trabalhar um pedacinho do Evangelho de Marcos e ele lê essa passagem e discorre sobre isso, trazendo algum aspecto que envolva esse ensino. Então eu gosto de contextualizar, tanto o evangelista quanto um pouquinho antes e um pouquinho depois do trecho que o Emmanuel coloca para a gente entender a situação e quem sabe conseguir daí compreender o que estava sendo trazido por Jesus e aí complementar com o que Emmanuel traz, Então, Marcos, ele foi o biógrafo do evangelho, do menor dos evangelhos, desses evangelhos que são os principais, Mas é considerado pela grande maioria dos estudiosos como tendo sido aquele que foi o primeiro ali a ser compilado, aos seus escritos. Então esse Evangelho de Marcos ele está contido nos outros dois evangelhos sinóticos. Então muito poucas passagens aí do seu evangelho são, vamos dizer assim, inéditas, que só tem no dele. Então a grande maioria delas estão no evangelho também de Lucas e de Mateus, o que permite que essa teoria que os estudiosos trazem dele ter sido utilizado por Mateus e Lucas, por ter sido o primeiro, faz com que dê uma certa credibilidade a esse entendimento. E segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão, Marcos,
ele era um grego, né, que residia em Jerusalém. Ele era filha de Maria Marcos, e Maria Marcos era irmã de Barnabé. Barnabé, ele é bastante citado aí, porque ele era companheiro, ele foi companheiro de Paulo de Tarso. E João Marcos, né, ele, segundo a vontade de sua mãe, ela gostaria que ele seguisse ali aquele caminho dos apóstolos de Jesus, né? E ele decide acompanhá-los. Após Paulo ter dito, né, que seria bastante difícil a caminhada, né, que não encontrariam facilidades, mas ele, mesmo assim, ele segue-os. Em um determinado momento, ele, vamos dizer assim, passando aí pelas dificuldades do caminho, né, porque com certeza foi muito difícil aquele período que eles passaram, né, a levar essa boa nova, a espalhar o evangelho, em especial além das terras ali de Israel, né, que foi o grande objetivo de Paulo. Ele não aguenta o baque ali e decide abandonar aquele trabalho e retorna para Jerusalém. E Paulo vai adverti-lo quanto à necessidade, né, que o discípulo, que o seguidor do evangelho, ele tem de se manter em atividade constante, né? Tomar bastante cuidado com aquele tal do descanso que nós não merecemos, né? Então, se tornamos-nos seguidores do evangelho, nós precisamos trabalhar com afinco, com perseverança, né? Então, nós não podemos aí esmorecer no trabalho. Mas ele, apesar dessa desistência dessa fase, ele decide não desistir da tarefa, né? Ele vai com o tempo moldando aí seu caráter com o seu esforço, ele vai amadurecendo e permite que num outro momento Paulo até mesmo recorra a ele novamente a ir colaborar com a divulgação do evangelho. Então, esse ensino do Paulo teve grande importância para ele, em especial a manter essa atividade constante no serviço do bem, que ele nunca esqueceu, perseverou e com certeza aí deixou sua grande contribuição para os trabalhos de Jesus, né? Então Marcos, ele também durante a sua caminhada aí, né, ele vai se tornar grande amigo e discípulo do apóstolo Pedro, né? Onde muitos dizem que o seu evangelho mesmo vamos dizer assim, o evangelho, alguns atribuem como sendo até mesmo o evangelho de Pedro, né? Porque ele escreveu aquilo que ele tinha ouvido e aprendido de Pedro. Então, numa das suas passagens por Roma lá, né? Aqueles que ouviam suas pregações pediram, né, que ele deixasse escrito aquilo que Pedro tinha ensinado. Então, é uma das teorias de como esse evangelho foi escrito em torno de 64 a 68 depois de Cristo, porque 68 depois de Cristo foi o final ali vamos dizer assim, do comando de Nero, e Nero foi quem deu as ordens ali para martirizar Pedro. Então, possivelmente, esse evangelho tenha sido ditado ali próximo desse período de 64 a 68, que foi essa época aí que bate com a estadia de Pedro, né? Porque é tido que foi numa dos êxodos de Pedro, né? Não se sabe se foi o êxodo, o retorno dele, a saída dele para o seu desencarne, né? Ou quando ele deixou Roma. Então, por isso que há uma discrepância da data, mas é nessas proximidades. E ele escreve, Marcos, ele escreve em especial para os gentios, né? Aqueles que não são israelitas ali, né? Recém-convertidos ao cristianismo, porque em muitas passagens ele mesmo explica algumas tradições judaicas, o que não acontece, por exemplo, no Evangelho de Mateus, onde ele pula aquele trecho porque eram explicações como lavar as mãos, né, ritualmente antes das refeições, e Mateus não explica que aquilo era uma tradição, porque para eles, como judeus ali, né, era muito claro.
E diferindo dos demais evangelhos, o evangelho de Marcos não vai falar daquela infância de Jesus, né? Ele já vai direto quando Jesus está sendo batizado por João Batista. E ali ele já parte rapidamente para o ministério de Jesus, né? Mostrando ali Jesus transformando o mundo através da sua ação, né? Agindo sobre as pessoas, curando, né? Salvando as pessoas, grupos, né? Onde a matéria às vezes é aquele start para haver a salvação no momento certo do Espírito. Então é legal aqui mostrando esse traço que ficou marcado nas suas características por conta da necessidade do trabalho, mostrando que o trabalho de Jesus, tanto quanto o trabalho do discípulo, ele deve ser pautado aí na perseverança, na continuidade, né? No trabalho ativo. Então, naquele contexto, Jesus se encontrava em Cafarnaum, né? Cafarnaum é bastante famoso pelo lago, né, de Genezaré, que chama o Mar da Galileia, né, que não é mar, é um lago. E ali ele se encontrava curando, ensinando naquela região, né? Ele ia à beira do lago, ele era seguido pela multidão de gente que o escutava, estava ali ouvindo sua pregação e seus ensinamentos. E uma dessas idas ao mar, ele vê Levi, né, que é Mateus, que veio se tornar um evangelista também, que era cobrador de impostos, mal visto pelaquela sociedade judia, né, porque ele usurpava o dinheiro deles e levava a Roma. E Jesus chama Levi, Mateus ali, para segui-lo, e esse o segue. Então tem a passagem que eles vão almoçar à casa de Mateus, sentando-se com publicanos, com pecadores. Jesus vai explicar sobre o jejum, né? Que eram os fariseus, João Batista, mas Jesus e os seus discípulos não jejuavam, né? Que após a sua ida, seus discípulos até jejuariam. Então ele vem trazendo ensinamentos, mostrando na prática ali a que veio, né? E aí nós vamos adentrar na passagem específica, que é a dessa noite, que Emmanuel vai trabalhar, onde ele vai ensinar naquela passagem, naquela parábola ali, sobre as espigas debulhadas, né, de acordo com a tradução, no sábado. Em dia de sábado, Jesus ele passava pelos campos, né, e os discípulos foram abrindo caminho, arrancando espigas. Alguns dizem que eles estavam com fome. Então existe essa passagem em outros evangelhos, mas eu vou seguir o evangelho de Marcos, né, que está mais nesse sentido, que eles foram abrindo caminho ali e arrancando espigas. Mas nos outros eles falam que eles estavam com fome, foram tirando as sementes que eles queriam ali para comer, né? E os fariseus observavam eles realizando aquilo e diziam, né? Vê, porque fazem eles no sábado o que não é permitido? Porque para aquela nação israelita, né, eles tinham que guardar o sábado. Eles não podiam fazer muita coisa não aos sábados. Era um sinal, né, para eles de convênio entre o povo escolhido e Deus, né? Lembrando do Antigo Testamento, lá onde Deus trabalhou 6 dias, né? Que foi o período ou a duração ali da sua criação, e depois ele descansou no 7º dia. Então era uma tradição, né? Ainda é essa de guardar o sábado, segundo a lei mosaica. Esse sábado, né, que eles têm como sendo o Shabat, que se inicia na sexta-feira à tarde, né, até no sábado, né, passando o sábado, era então esse dia de descanso físico, e os judeus eles começavam mesmo a utilizar isso de maneira mais severa, né, tornou-se uma imposição, e aqueles que fizessem aquilo, vamos dizer assim, eles seriam até mesmo punidos severamente. E Jesus responde a eles quando eles questionam isso, né? Vocês não leram lá o que fez Davi quando se achou em necessidade, quando Davi teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, né, no templo, e lá o sumo sacerdote que chamava Abiatar, né, que era o sumo sacerdote desse templo, e ele foi lá, Davi comeu os pães da apresentação, né, que eram os pães que ficavam lá, que somente
os sacerdotes podiam comer, e deu também àqueles amigos que estavam com eles. Vocês não lembram dessa passagem, né? Uma vez que os fariseus ali, eles eram conhecedores do Antigo Testamento, e essa passagem constava ali nas Escrituras, né? E agora o trechinho em específico, Jesus disse, né? Disse a eles: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então esse é o trecho que nós vamos trabalhar, de modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, do modo que ele, Jesus, também era Senhor do sábado, não o sábado Senhor de Jesus, né? Então, vamos trabalhar, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, Emmanuel inicia trazendo para nós que o sábado, nessa passagem evangélica, ele simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Então vamos parar para entender aí, né? O que são as convenções, que são essas simbolizadas aí, né? Nesse trecho, onde Emmanuel coloca que elas são organizadas para o serviço humano. Então vamos parar para pensar no nosso dia a dia. Quais são essas convenções, né? As burocracias, aqueles pormenores, alguns detalhes, algumas regras, né? Que são criações humanas que servem para, vamos dizer assim, modular determinada atividade, né? Que são algumas imposições, algumas criações dos homens para regular as relações humanas. Então vamos dar um exemplo. Se você não estiver usando roupa branca para entrar na casa espírita, você não vai poder participar do trabalho, como se fosse uma regra que impediria aquela pessoa de poder receber um auxílio. Se você não pagar o dízimo, você não vai poder receber o auxílio espiritual daquela determinada instituição. Então isso são algumas convenções que são criadas pelos grupos, pelas pessoas, pelos interessados, que têm consequência ou são regras ali impostas que muitas vezes acabam por atrapalhar o contexto e a ideia geral. Ou servem também, né, quando seguidas e bem elaboradas, né, justamente elas servem para auxiliar no controle, né? Então ali a lei mosaica, né, que era a lei do Antigo Testamento, ali que Moisés criou, ela determinava, por exemplo, que ao atravessar uma vinha, uma seara de alguém, né, um campo de alguém, uma pessoa ela podia pegar uva, pegar grão para saciar a fome, mas que era proibido, por exemplo, usar uma foice no campo ou carregar essas uvas em qualquer recipiente nos dias de sábado, né? Então, não podia acontecer isso no dia de sábado. Então, a permissão, ela se estendia somente àquele alívio da necessidade, né? Comer momentaneamente aquilo que se queria, mas os fariseus falavam, né? Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Eles estão debulhando ali, né? Esfregar uma espiga entre as mãos, tirando os grãos, era considerado debulhar. Se precisasse soprar a palha, era considerado, lá na linguagem deles, joeirar. E na lei era proibido debulhar e joeirar no sábado. Olha que interessante, né? Então você podia comer, mas você não podia debulhar e não podia assoprar, que era chamado joeirar. Então, um pormenor ali, transformando aquilo numa coisa... Você podia comer, mas não podia debulhar. Você podia, vamos dizer assim... Então eram detalhes que acabavam por deturpar alguma coisa, né? E se a gente parar para contextualizar num sentido maior, né? Imagine você deixar de saciar a fome sua ou de alguém por conta de ser um dia de sábado, né? Então Emmanuel traz que há criaturas que por elas, né, que pelas convenções, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Então se pegam nas pequenas coisas, esquecem a ideia, o fundo, vamos dizer, aquilo que poderiam estar levando de prosperidade, levando para o outro segundo a lei do amor, da caridade, da justiça, que são as leis que Deus colocou para reger a nossa humanidade a conseguir se desenvolver no caminho do bem, né? Então acabamos, por conta das convenções, perder as possibilidades junto
aos céus. Quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, né? Aqui eu não sou grande, aqui eu não estou estampado na moeda, porque isso é dos homens. Mas o meu reinado, né, onde eu sou o maior, né, que assim a gente possa colocar, porque para nós ele é o maior, né, abaixo aí de Deus, nós temos Jesus lá como nosso governador, né, do nosso planeta Terra. Então, no plano espiritual, Jesus ele tem seus títulos, né, segundo a sua moral conquistada. Então, seguindo essa mesma linha de pensamento das passagens do Evangelho, existia aquela passagem da questão do curar ao sábado. Jesus curou um doente ao sábado e foi extremamente criticado porque não podia realizar. Você tinha que guardar o sábado, não podia realizar tarefa, não podia cozinhar, não podia trabalhar, não podia debulhar, né, que era uma atividade ligada ali à colheita do milho. Então a lei não permitia algumas coisas e Jesus curou uma pessoa que precisava. O que era mais importante? Você guardar o sábado ou curar alguém que necessitasse? Imagina para aquele indivíduo mais um dia naquela loucura, né, naquela obsidiação por conta de um irmãozinho inferior não, né, um irmão necessitado que ele estava para prejudicá-lo, né? Então, muito mais importante, né, o fundo da coisa, a ideia da coisa, que era curar uma pessoa, do que você ficar lá ocioso porque uma lei, um ritual, algo que foi imposto pelas, vamos dizer assim, convenções humanas, estava impondo, né? Então, profanou o dia de sábado. Não, ele curou um doente, né? Ele se alimentou, ele atravessou uma roça de milho, né? Então, Emmanuel continua. Quais certos encargos, tal como certos encargos dos serviços públicos, que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, né, que por pequenas coisas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Então eu preciso liberar um decreto que vai auxiliar milhares de pessoas, mas eu esqueci de colocar um selo ali, então não é permitido. Não pôs o selo, não vai acontecer. É isso que ele está falando. Às vezes coisas pequenas, convenções humanas, bobeiras, né, que poderiam estar sendo deixadas de lado pela grandiosidade da ideia ou pela, vamos dizer assim, o benefício que aquilo trará para uma pessoa ou para alguém, mas não, eu preciso seguir a convenção, eu preciso seguir a ordenação humana, eu preciso seguir o ritual e não vou aproveitar a oportunidade de agir para com o outro com amor, com caridade, com justiça, com benevolência. Vou prejudicar alguém ou muitas pessoas ou alguma situação por conta de convenções, né? Por conta de rituais, por conta de ordenações humanas. Ninguém ignora o lado útil das convenções, né? Existem sim convenções que são para regimentar, para organizar, né? Por exemplo, a falta de uma assinatura, né? É necessário que assine determinado documento, porque se não tiver aquela assinatura, eu podia estar fraudando, alguém pode vir a burlar ali e tapear e usurpar alguma coisa. Então, algumas convenções são extremamente úteis. E aí, Emmanuel diz que se fossem totalmente imprestáveis, né, se não devessem existir convenções, o Pai, Deus, né, não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. Então, se elas estão aí presentes, é porque são necessárias, né? O que a gente precisa entender é que existem coisas desnecessárias, existem coisas que podem ser abertas exceções ou podem ser auxiliadas. Muitas vezes isso não é a minha função, né? Você deveria ter preenchido isso. Você deveria ter trazido isso da sua casa, né? Eu tenho um xerox aqui, mas uma pessoa veio de outra cidade para vir aqui. Ah, mas você tinha que ter trazido a cópia desse documento. Eu não posso pegar o documento da pessoa, vem aqui, eu vou te ajudar. Vai lá, imprime uma via, vai gastar o quê da gente? 10, 20, 30 centavos? Mas era o dever dele ter trazido a cópia. Então é isso que a pessoa está falando, né?
Pega, mede o custo-benefício da coisa, se aquela convenção está ajudando ou está atrapalhando. Se a gente puder abrir exceções ou dar uma mexidinha na coisa para beneficiar a situação, as pessoas, a maioria, assim deveremos nos colocar nas situações, né? São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele míssil. Ele está falando, para regular as coisas. Olha, o tempo adequado. São planilhas, são regras, são ordenações para, vamos dizer assim, ajustar em determinadas funções ou determinados procedimentos. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável, né? Algo que não se pode alterar nem por força, né? Ou em um obstáculo intransponível que não dá para passar, né? O que ele está falando assim? Se você pegar aquela coisinha e fazer com que não, é assim, intransigentemente, ninguém, se não fizer dessa forma, não tem como, constitui grave dano à tranquilidade comum. Então, aqui a regra que não podia pôr um risquinho, né? Nossa, sem querer você fez um risquinho aqui. Cancela o documento, você vai ter que tirar todas as vias. Então a gente está dando exemplos extremos, mas que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no trabalho, no serviço público, na prefeitura, lá no Poupa-Tempo, no Detran, dentro dos nossos serviços. Estão em todas as áreas onde existem relações humanas. Às vezes nós pegamos nos pequenos detalhes e dificultamos a vida do outro, porque queremos seguir as convenções ou porque nós não abrimos exceções ou não fazemos questão de ajudar o outro. E o que Jesus colocou para nós como condição, como regra geral e áurea, né? A maior regra de todos: ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o seu próximo como a si mesmo. E o que é amar o seu próximo como a si mesmo? E se fosse eu naquele caso? E se eu precisasse daquela ajuda? E se eu precisasse daquele incentivo? E se eu precisasse daquela caridade? Como que eu gostaria que aquela outra pessoa me tratasse ou fizesse ou agisse para comigo, né? Então essa é a questão principal. Como gostaríamos de receber? Como gostaríamos de ser tratado? Façamos igual. Lei de justiça. Né? Fazer ao outro que eu gostaria de receber, ser justo uma vez que eu também quero ser tratado assim, amor, agir com amor, eu gostaria que o outro fizesse da melhor maneira possível para comigo, agisse com amor para comigo, e caridade, né? Ser caridoso, doar o seu melhor, fazer da sua melhor forma, dar tudo aquilo de bom que nós temos, né? Então essas são as regras que Deus colocou para que nós nos elevemos, para que nós angariemos aqui na terra os tesouros dos céus. Então, essas regras elas servem para modular e não devem formar barreiras, né? Dificultar isso nós não podemos fazer, que é o que ele está trazendo aqui para nós. Então, a maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Então eu sigo a convenção e esqueço da regra de amor, de amar o próximo, né? Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Então tudo aquilo que Deus criou é para que permita essa evolução e aprimoramento dos seus filhos, né? Nós, como espíritos, né? Criações, vamos dizer assim, principais de Deus, nós somos aqueles a quem Ele criou toda a estrutura para que nós nos desenvolvamos, né? Então, muitas vezes, para atender uma regra, nós faltamos com essa caridade, com esse amor, com essa empatia de se colocar no lugar do próximo, né? Então, a regra é que ninguém pode sentar aqui, mas aí chega um idoso com um problema de coluna, com um problema na perna, você não vai sentar porque é regra. Né? Não, põe uma cadeira ali para ele, se levante você para atendê-lo, né? Atenda até às 18 horas, veio o cara do outro país aqui, chegou 18h01 com visto para ele ir embora amanhã, passagem comprada, não vou atender, até às 18h01 eu não atendo mais, né? Então o sábado ele foi feito por causa do homem, não
o homem por causa do sábado. Deus criou o mundo, Deus criou o planeta Terra sob a governança de Jesus para que nós aqui nos desenvolvêssemos, não criou nós para desenvolver o sábado, né? Então o homem é a sua criação mais importante, o bem mais importante. O bem é o mais importante que nós devemos fazer ao invés de ficar presos nas convenções. O próprio planeta foi edificado por causa do homem, isso aí que eu acabei de falar, né? Estamos aqui inseridos no planeta Terra, que é a morada de tantos espíritos, com a função de permitir o nosso desenvolvimento. Estamos aqui no planeta Terra para cumprir com a nossa encarnação, que é objetivando o desenvolvimento, o aprendizado de cada um de nós aqui na Terra, na matéria. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, né, de amor em permitirem criar uma maravilha dessa que é o nosso planeta Terra, para, né, permitir que nos desenvolvamos, né, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? Então ele está falando, esse Deus fez tudo isso por nós, criou tudo isso, concedeu tantas coisas, né? Gerou todas essas suas leis, onde o desígnio de Deus é que nós cresçamos, nos melhoremos, progredimos, né? Que é a lei do progresso. Como lei regimentando tudo isso, ele coloca caridade, justiça e amor. Então nós deixamos tudo isso de lado, mas nós vamos seguir as nossas convenções humanas, né? Vamos parar para pensar somente que as leis humanas, elas são criadas por seres encarnados, imperfeitos ou compatíveis com o grau aqui da nossa humanidade, né? Tendem essas leis a irem progredindo e se aproximando das leis de Deus conforme o nosso avanço. Então as convenções humanas ainda, elas são bastante voltadas aos interesses pessoais ou interesses daquela coletividade, daquele momento em que aquela coletividade ela passa. Então nós devemos entender que essas leis têm sim função, tem sim muitas delas que são necessárias e ótimas, mas que nós não precisamos nos prender a isso para seguir essas convenções e deixar de lado as leis de Deus, né? Em primeiro lugar, as leis de Deus devem vir. Se eu não estou cumprindo com elas, tenho que repensar as minhas atitudes ou repensar se aquilo que eu estou seguindo é bom, é justo, né? Então, não posso ganhar o mundo, mas perder o meu bem maior, que é aquilo que realmente nós viemos realizar aqui, segundo esses desígnios de Deus, né? Então, partindo somente para o final desse estudo, né? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência, né? Não devem ser rígidas a ponto de nos prejudicar e prejudicar os nossos irmãos, né? Então, se essas convenções estão gerando mal, não está certo, né? Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem, né? Essas convenções foram permitidas, né, para que nos sirvam, uma vez que estamos aqui para esse direcionamento no caminho do bem e do amor, né? Elas também devem entender a isso. Respeite-as na feição justa e construtiva, desde que elas sejam justas e para construir, não destruir, denegrir, né? Ferir, ofender, né? Contudo, não as converta em cárcere. Respeite-as, né? Na feição justa e construtiva, mas não deixe ela prender-nos em coisas que realmente vão estar nos algemando as convenções terrestres inferiores, né? Que possamos realmente utilizar de tudo aquilo que nos foi concedido de maneira a gerar sempre benefícios em nossa caminhada, bem como na caminhada daqueles que compartilham essa jornada conosco. Então, que essas convenções elas sejam dosadas, né? Bastante analisadas em nossa caminhada, que venham para somar e não para fazer com que perdamos os pontinhos mais valiosos dessa caminhada. Agradecemos, então, pela oportunidade de mais essa noite juntos.
no desejo de que possamos, né, ter aprendido um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, junto aí com a espiritualidade, com a doutrina espírita que Emmanuel nos apresentou nesse capítulo de hoje. Pedimos a Jesus, a Maria, a irmã Anastácia, que possam enviar aos corações, aos lares de cada um as melhores vibrações, os cuidados necessários, que possam ser colocados os remédios nas águas de cada um, aplicados os passes naqueles que necessitam. Se houver um irmão necessitado, que estejam nos envolvendo, que estejam presentes, que possam também receber todo o auxílio. Aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, que por favor se inscrevam, muito importante também para nós, para a divulgação do material espírita. Coloquem aí o joinha, a curtida nos vídeos, né? Compartilhem, levando também a mais pessoas, se assim acharem que seja adequado e bom, né? Compartilhem essas nossas palestras, né? Que também é uma forma de, quem sabe, levarmos isso a alguém que necessita. Então, o nosso desejo é que tenham ainda uma semana de muita luz, de muito amor. Muito obrigado mais uma vez. Até sexta-feira, às 19h30, na qual estaremos aí também apresentando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.